E aí, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional para você. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, porque o desafio de agora é estudarmos as competências comuns, as ditas competências materiais ou competências administrativas comuns. E comuns a quem? Comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, no artigo 23 da Constituição Federal estão anunciadas essas competências comuns. Nós temos o artigo 23, caput, e um rol aí de 12 incisos, anunciando quais são as competências administrativas ou competências materiais comuns a todos os entes federados. E aí, antes de partirmos para a leitura do artigo 23, nós vamos fazer algumas considerações iniciais importantes para contextualizar o seu aprendizado. Eu anotei aqui 5 observações, 5 notas para o seu portfólio acerca das competências administrativas ou competências materiais comuns a todos os entes federados. A primeira observação você deve tomar aí, você deve anotar. As competências anunciadas no artigo 23 da Constituição são competências administrativas ou competências materiais. Aqui não estamos tratando de legislar sobre nada. Aqui estamos tratando de ações concretas a serem desenvolvidas por todos os entes federados, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, primeira nota, se tratam as competências anunciadas no artigo 23 de competências administrativas, ou, se você preferir, competências materiais. E a segunda nota, os 12 incisos do artigo 23 que anunciam essas competências comuns a todos os entes federados é apenas um rol exemplificativo. Anote isso. Os 12 incisos que anunciam as competências comuns aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e à União é apenas um rol exemplificativo. Podem, muito bem, surgirem outras possibilidades de exercer competência comum entre os 4 entes federados, né? Entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Aqui apenas nós temos um rol exemplificativo, não se trata de um rol taxativo. Nós vamos passar uma por uma aqui as 12 competências anunciadas no artigo 23, mas é apenas um exemplo. Outras podem surgir aí na prática, né? E surgirão como competências comuns a todos os entes federados. Esta foi a segunda nota para o seu portfólio, neste comecinho de aula. E a terceira é o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão ali agindo dentro dessas competências comuns e estão agindo em condições de igualdade. Não existe subordinação, não. A União agiu dessa forma, eu sou obrigado a seguir esse e aquele caminho porque a União já tomou aquela providência. Não. Aqui é a competência desenvolvida por cada um dos entes federados em condições de igualdade, sem subordinação. Esta foi a terceira nota, né? E vamos para a quarta. São várias competências neste rol trazido pela Constituição, outras que podem surgir. Agora atenção, a atuação de um ente federado não exclui a dos outros. Digamos que alguma coisa relacionada ali ao meio ambiente, que o município tomou uma providência tal, isso não exclui uma providência que pode vir a ser tomada pelo Estado, que pode vir a ser tomada pela União. A providência em relação a essas competências comuns, a providência tomada por um dos entes federados não exclui a dos outros. E esta foi a quarta nota, a quarta notinha para esse nosso começo de aula. E vamos para a quinta. A quinta nota, na verdade, se encontra anunciada no parágrafo único do artigo 23, lá no finalzinho, né? Depois dos incisos, mas nós já vamos adiantar. Tudo bem que essas competências materiais comuns se apresentam para cada um dos entes federados em pé de igualdade.
Tudo bem que a iniciativa de um ente federado naquela área de atuação não excluía dos outros, mas para evitar aí um conflito, né, uma superposição de medidas adotadas em relação a determinada área, o parágrafo único do artigo 23 nos diz o seguinte: leis complementares, leis, no plural, leis complementares fixaram normas para cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, para evitar aí uma superposição de medidas adotadas, o que é que existe é este anúncio, essa disciplina do parágrafo único, dizendo que leis complementares fixaram normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, todo o território nacional. Então, gente, aí estão as considerações iniciais acerca dos nossos estudos sobre as competências administrativas ou competências materiais comuns. E agora nós vamos para a leitura do artigo 23 em seu caput. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, pela lógica do enunciado, já se percebe que estamos diante de uma competência comum. Por quê? Lá no artigo 1º da Constituição, nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da União, dos Estados, Federal e dos municípios, se constitui um Estado democrático de direito. Então, todos os entes federados têm responsabilidade para com esse Estado democrático de direito, para com esta República Federativa do Brasil. Então, zelo pela Constituição é para o município, é para o Estado membro, é para o Distrito Federal e é para a União em pé de igualdade. Zelar para que a ordem constitucional seja observada. E aqui, além disso, também zelar pelo cumprimento das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Patrimônio público em todas as esferas. O patrimônio público municipal, cabe a este município zelar por ele, dos estados, da União, do Distrito Federal. E muito lógico que você compreenda esse inciso 1º como um dos exemplos de competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E já vamos para o inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A Constituição ela anuncia toda uma disciplina para os cuidados com a saúde, inclusive instituindo o SUS, o Sistema Único de Saúde, envolvendo todos os entes federados. E claro que uma competência desta natureza, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, é uma competência administrativa comum a todos os entes federados. Inciso 2, e já vamos ao 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, todo esse cuidado com documentos e obras e sítios arqueológicos não faria sentido que ficasse limitado apenas a um dos entes federados, digamos que somente a União tivesse essa obrigação de proteger documentos e obras de artes, paisagens naturais, sítios arqueológicos. Não faria sentido. É algo que está aí espalhado, que encontramos em todo o território nacional e que, para até mesmo cuidar aí da questão da organização, cada município, cada estado tem esta obrigação de cuidar, de proteger esses valores
encontrados em seus territórios e a União também como um todo. Então, tranquila a compreensão desse inciso terceiro e vamos para o quarto. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, praticamente está repetindo, né, em essência, o que foi anunciado no inciso terceiro. Nós vamos para o quinto: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Claro que o município, os Estados-membros, claro que o Distrito Federal e a União, todos possuem obrigação para com a cultura, para com a educação, a ciência, a tecnologia e a pesquisa, né? Então, claramente aqui está um enunciado exemplificativo de uma das competências administrativas comuns a todos os entes federados. E avançando, nós teríamos aqui o sexto: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, essa proteção ao meio ambiente, com muita razão, é uma competência comum. Todos nós, não somente o poder público, não somente os governantes, mas toda a sociedade possui obrigação para com a conservação do meio ambiente. Isso é um cuidado que devemos ter tanto para a nossa geração como em favor das gerações futuras. E no inciso sétimo, preservar as florestas, a fauna e a flora. Eu acho que preservar a floresta e a fauna e a flora também está repetindo as ideias do último inciso, porque está dentro de proteger o meio ambiente. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Todos os entes federados precisam criar seus órgãos, né, que incentivem, que orientem, que tragam ali instruções técnicas para que o Estado, o município, a União tenham melhores condições de produzir, né, na agricultura, produzir na indústria, que tenha um comércio mais dinâmico. E aí nós temos os bancos, né, os bancos estatais, temos as sociedades de economia mista investindo, fomentando aí esta produção agropecuária e também organizando o abastecimento alimentar. No inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Competência para todos os entes, né? Questão da habitação, questão do saneamento básico. Não seria interessante que apenas um dos entes federados tivesse esta incumbência, distribuída para todos, em condições de igualdade. E aí, no 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, com respeito ao princípio da igualdade, né? Igualdade material. Todo o poder público deve lutar, deve procurar a forma de reduzir as desigualdades sociais. Por isso que aqui estamos diante de uma competência administrativa comum a todos os entes federados. E vamos para frente, o 11, competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Uma competência no geral da União, essa questão da exploração aí dos recursos hídricos, mas registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões feitas pela União de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios é uma competência do município, é uma competência dos estados, é uma competência do Distrito Federal. Acompanhar, fiscalizar aquelas concessões feitas por quem? Feitas pela União, conforme vimos em aula passada. E, por fim, nós temos o inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Todas as campanhas educativas, né? Todos os cuidados com a sinalização, por exemplo. Com toda a segurança de condutores e pedestres, competência óbvia, comum a todos os entes federados. E no parágrafo único que já mencionamos no começo, vamos retomar aqui sua leitura. Leis complementares fixaram normas para a cooperação entre a União
e os estados, o Distrito Federal e os municípios tendem visto o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, lembremos-nos, por exemplo, do SUS, Sistema Único de Saúde. A legislação que trata do SUS integra ao mesmo tempo União, Estados, Distrito Federal e municípios em prol da saúde do cidadão. Gente, foram essas as nossas explicações acerca das competências materiais comuns à União, comuns aos Estados, comuns a todos os entes federados. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e eu aguardo você na próxima aula daqui a pouquinho, quando estaremos estudando o artigo 24. Artigo 24 da Constituição Federal, que trata das competências legislativas concorrentes. Eu aguardo você, até daqui a pouco.